Olá, um Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Vaishilach inicia com Yaakov e sua família retornando à casa de Lavã, para a terra de Israel, apenas para encontrar com Esav, marchando em sua direção com 400 homens aparentemente prontos para a batalha. Após preparar sua família para a guerra e rezar a Deus pedindo ajuda, Yaakov tenta aplacar a ira de seu irmão, enviando-lhe inúmeros e valiosos presentes. Depois da família cruzar o rio a fim de aguardar ali o encontro com Esav, Yaakov é deixado sozinho e entra à noite adentro em confronto com um anjo disfarçado de homem. Embora Yaakov saia vitorioso, acaba ficando manco e ao deslocar seu quadril. Unindo-se novamente a família, Yaakov encontra-se com Esav, que o aceita como um recém-despertado amor fraterno. Insiste em escoltar Yaakov até o seu destino. Yaakov declara que não deseja incomodar a Esav e eles se separam novamente. Uma nova crise ocorre quando a família de Yaakov é raptada, estuprada por Shehem, o príncipe de uma cidade do mesmo nome. Os filhos de Yaakov, ultrajados pela humilhação causada à irmã, engoda os habitantes da cidade a circuncidarem a si mesmos, assumindo que eles terão permissão de realizar casamentos mistos com a família de Yaakov. Shimon e Levi, esses dois irmãos, então dizimam toda a cidade e salvam Diná. Yaakov retorna a Bet-El, onde Deus lhe aparecera originalmente no sonho da escada, mencionado na porção da semana anterior. Ele constrói um altar a Deus, Deus abençoa Yaakov e lhe dá um nome adicional de Israel. Logo após Rahel morrer, ao dar à luz a Beniamim, 12º filho de Yaakov, o segundo de Rahel, e Yaakov a sepulta em Betlehem. Finalmente, Yaakov volta para casa, se reúne com seu pai Isaac. A Torá relata que Isaac morre aos 180 anos de idade e a porção conclui com a demorada genealogia da família de Esav. Finalizando o livro, estamos perto da finalização do livro. E agora, claro, vem toda a trama de José. Olha, mas aqui já se constitui a base dessa sociedade, ou seja, Yaakov fica exilado na casa de Lavã por 21 anos, fugindo da fúria de Esav, em função da questão da primogenitura. É uma situação, uma situação que destaca... Exílio político. Exílio político. Uma situação que destaca é o seguinte, é a apreensão que Yaakov estava tendo naquele momento, Embora tendo a intenção de resolver uma situação difícil, que trazia para ele a necessidade de criar uma estratégia para produzir um cenário e todas as condições para o encontro com seu irmão, nós vemos que aquele retorno não foi tão fácil assim para Yaakov. Foi sobre uma pressão, o que vai acontecer, qual vai ser a reação dele, como que ele vai, qual é a leitura que ele vai fazer dessa minha disposição de boa vontade, até mesmo diante do fato da tentativa de compensá-lo, com alguma coisa, Na verdade, nós chamamos isso de compensação, mas no fundo, o Jacó estava querendo subornar a ira de Esaú. Era isso. Uma diplomacia, estabelece uma diplomacia política para minimizar o impacto. Tipo assim,
tem o fulano lá que tá bravo comigo, né? Mas eu vou lá falar com ele, mas eu vou levar um presente, algo que ele goste, né? Que aplaque a ira. Né? Vou levar uma garrafa de vinho de boa qualidade que ele aprecia, né? Para ver se ameniza o impacto, né, daquela coisa e toma uma outra configuração. Né? Então, isso é resultado das diferentes expectativas, né? O Kefa e o Shimon comentaram competentemente esta paraxá, que trata desse cenário onde inicia, né, esse exílio, que é das diferentes expectativas formadas de Rivka em relação a Yaakov e o seu legado no judaísmo, e a expectativa de Isaac em relação a Esav, um perito caçador, um conquistador. Então, como que essas expectativas, no final, com a vantagem de que Rivka tinha da informação em relação a Yaakov, ela teve que manipular a situação para que ele recebesse o legado no lugar de Esav, já que Esav havia emitido sinais claros de que já havia se assimilado, né, Kefa? O casamento que ele contrai com as duas filhas dos hititas, isso provoca inclusive a cegueira de Esav e o desconforto, né, e a falta de paz que havia em Isaac em relação ao comportamento das suas noras, ou seja, o legado estava completamente comprometido. Então, Rivka, ao tentar saber o que se tratava a luta da gestação que tinha daquelas duas crianças, e saber de Deus o que é isso. Isso é que o maior vai servir o menor. Na verdade, você está sendo protagonizadora da existência de duas nações, né? Duas forças, né? Que vão se formar, vão se estabelecer, cada uma vai ganhar o seu espaço, mas elas terão características, né? Elas terão perfis completamente diferentes uma da outra, né? E aí existe uma situação, uma vai ser maior do que a outra, mas dentro de uma colocação, de uma projeção divina, já estava sendo anunciado, né, que, olha, embora uma seja inferior que a outra, mas chegará um momento que a maior vai submeter-se à menor. A menor vai ter o seu espaço de domínio, né, de destaque, né, de representação e vai promover situações e condições de domínio que vai ser incluído essa maior debaixo do seu uma poder. alternância de poder, né? Exato. No Bilan, ele descreve ali nas suas maldições, ele fala dessa alternância, de que nunca os dois estariam ali num patamar de igualdade. Então, quando Yaakov tivesse em cima, né, então Esav, que Edom, estaria abaixo. E nas tuas falas, né, de Purim, de Hanukkah, eles se conversam, né, nesses encontros históricos, que nem a destruição do primeiro templo. Os edomitas foram o objeto de Salmo 137, que é aqueles que entregavam os refugiados, né, aqueles que ficavam feridos, né, então eles fizeram aquele papel, um irmão covarde, né? E agora nessa luta, nessa disputa, inclusive ali em Purim, Purim, nós também temos a figura de Amaleque, que é um descendente de Esaú, descendente de Esaú, que está perseguindo Israel. Então, essa inimizade ela vai se estender. E, no caso dos Hashmonaim, que são os Macabeus, quando eles conquistam definitivamente a purificação do templo, né? Então os Macabeus, principalmente Shimon Macabi, ele expande, né? Ele cria um governo expansionista, inclusive vamos falar assim, o último domínio que Yaakov tem sobre Esav. Quando inclusive eles conquistam os edomitas e os converte ao judaísmo. Aí depois, logo na sequência, vem o domínio romano, né, na figura de Pompeu, ou seja, essa alternância. Agora, inclusive o rei Herodes, ele é um descendente de um prosélito que foi convertido nessa aquisição. Então, os romanos agora eles passam a
a estabelecer, né, o seu domínio sobre Yaakov, então sempre essa alternância conforme descreve Bilhá nas suas profecias. Agora, o exílio, né, de que Yaakov ficou submetido em função desse reparo de que o Kefa está descrevendo aqui, dessa diplomacia, de enviar os presentes, de aplacar a ira, né, e de minimizar a situação. Esav aparentemente aceita, mas e a luta, Kefa, com o anjo? Sim, Né? sim. A situação, o quadro que a gente vê é que o rival, aquele que é configurado como o adversário, né, como o opositor, ele nunca pode ser enfrentado com um desdém, com um desprezo. Em qualquer situação que nós entramos, nós temos que olhar aquilo que nós temos que enfrentar, considerando os seus devidos valores, né, a sua fortaleza, a sua importância, a sua representação e resolver aquilo que está no quesito da diferença, né, e não criar um julgamento do todo, né. O Yaakov, ele retornava com a consciência, né, de que, de certa forma, o seu irmão teriam condições, teriam habilidades, né, para confrontar com ele. Tá? E neste confronto existiria a possibilidade de uma desvantagem, né, por parte daquele que estava buscando o conserto. Portanto, toda a estratégia, né? Por que separar as pessoas que acompanhavam ele? Por que dividir o rebanho? Né? Qual é o motivo? É a leitura que ele estava fazendo de que, num eventual ataque, né, por parte do seu, até ali chamado inimigo, né, que era o seu rival, né, era encarado ali como seu adversário, num possível ataque poderia haver uma dizimação, uma perda, né, representativa da parte que ele estava representando. Então, em qualquer situação, quando vamos enfrentar um fato, nós temos que enfrentar, né, não com a soberba, não com um destaque de soberania, mas de uma forma respeitosa. Por quê? Quando nós respeitamos a outra parte, por inferior que ela seja, por malévola que ela seja, existe a intervenção divina para a parte que está conectada com Hashem. Mesmo que ela seja menor, mesmo que ela não tenha possibilidade visual, né, física, de ganhar a situação, de sobressair, mas há a intervenção divina. Que esse homem misterioso que o deixa manco é exatamente o anjo de Esav. O anjo de Esav, que vem ali lutar, né, para impedir, né, para criar uma dificuldade desse avanço que ele estava dando. Exatamente, de alcançar o objetivo que se Porque uma coisa é Yaakov com legado na terra de Lavã, outra coisa é o Yaakov com legado em Eretz Israel. Exatamente, mesmo trazendo todas as suas conquistas, o resultado, né, da prosperidade que ele teve lá, mas ele está pisando agora num terreno que a firmeza não está construída e não está sólida, favorável a ele. Né? Quem estava ali naqueles campos, quem estava detendo, né, toda a energia do momento ali naquela situação era o Esav, né, o perito, né, o conhecedor, aquele que conquista. Exato, o local favorável para uma trincheira, para um ataque, né, com sucesso. Quem estava, né, evidenciando naquele momento tudo isso era o Esav. Esse perfil de fazer estabelecer a democracia, os aquedutos, as estradas, né? É uma característica romana. Então, esse anjo que vai definitivamente perguntar o que você precisa de mim. Eu preciso que você me abençoe. Então, tá bom. Então você não vai se chamar mais Yaakov. Vai se chamar Israel. Por quê? Exatamente esse nome que é o que o Ocidente, Esav, ele se sente lesado. O antissemitismo, inclusive, ele se configura nesse sentido. Uma coisa é a relação que Israel tem, né,
que na pior das hipóteses hoje chama-se de antisionismo, né, desde 1948. A outra situação é o antissemitismo, que é o ódio gratuito, assim, simplesmente pelo judeu ser diferente. Aquele ataque sem razão lógica. Aquele ataque sem razão lógica. Então, o Ocidente, ele consegue conversar com Israel, mas tem muita antipatia com Yaakov. Então, ele fala, você não se chamará mais Yaakov, mas sim Israel. Então, o Ocidente, ele tem essa facilidade de ter uma tratativa com Israel, a outra é com Yaakov. Então, essas duas características, né, acaba, né, por perdurar na existência desse personagem Yaakov. Né? Então, quer dizer, ele tem que pagar, né, ele tem que representar essas duas bandeiras, tanto do Yaakov quanto do Israel. Essas duas bandeiras estão para uma tanto que agora, né, com o sequestro de Diná, a conspiração de Shimon e Levi, em relação a Siquém, eles vão lá, matam, dizimam, depois de ter feito um acordo de assimilação, mas só com uma tática de recuperar a postura. Então Yaakov volta a Beitiel, onde ele tinha inicialmente tido a revelação do que seria o seu legado, ou seja, esta revelação ele teve quando ele estava a caminho do exílio. Né? Agora ele volta do exílio, passa por Esav e agora está enfrentando uma nova adversidade. Ele estabelece ali em Beitiel, onde Deus confirma, você é Israel mesmo. Mas isso não traz para você assim uma imagem do nosso momento atual? Exatamente. Nossa gente, o nosso povo teve que, no momento, sair da sua legalidade, né, da sua razão, né, para caminhar, para migrar por uma onda escura, né, para um período de escuridão. Né? E agora nós estamos visualizando, né, acompanhando, né, sendo participativo numa situação que o nosso povo começa a dar sinais de sair desta escuridão, começa a fazer um retorno e aí começa a ter que retornar aos seus pontos de valores primórdios para refazer, né, e constituir de volta agora a sua configuração que outrora não estava sendo exercida. Né? Então, cada Binei Anussim, praticamente, ele está fazendo a mesma trajetória que o Yaakov teve que fazer. Hoje é a polarização, né? Hoje é Gog e Magog, que são parentes, em Israel. Então, ontem fomos sequestrados por Esav e hoje estamos tendo a oportunidade de fazer esse retorno. Então, o Gog e Magog, ele tem esse papel, eles sequestraram os judeus, tornando os filhos forçados, tanto do islamismo quanto do cristianismo, os dois tiveram esse abuso, né, contra Yaakov, porque já não era contra Israel, estávamos na Galut, naquela parte escura. O problema não era de uma presença política, militar do Estado de Israel, não tinha Estado. Havia uma intolerância religiosa com Yaakov, com a Torá, com as suas tradições. Então o islamismo se apropriou de alguns judeus e falou, vocês vão se tornarem árabes. Esav, através do cristianismo, pega outra parte do judaísmo e fala, vocês se tornarão cristãos, vocês vão adorar o pau, e o outro determina que você vai adorar a pedra. Né? E, inclusive, Rambam, ele foi um Binei Anussim, que foi convertido ao islamismo, estava entre aqueles que no Yom Kippur rezavam o Kol Nidrei de anulação dos votos feitos sob pressão, feitos sob coação, quando você é convertido à força contra a sua vontade. Então, o Kol Nidrei torna-se uma reza oficial para todos os judeus. É isso aqui. E Baruch Hashem, que estamos tendo a oportunidade de estar vivendo num tempo em que não estamos sofrendo uma retaliação que impeça, né, se quisermos fazer esse retorno.
temos aí a liberdade de estar fazendo esse retorno, retomando aos nossos princípios, né? Como Yaakov estava retornando lá onde teve o seu sonho, onde teve toda aquela tratativa, né? E dali configurar de fato a sua representação, né? Da sua existência, o papel que ele teria que desenvolver no mundo. Nós estamos no exato momento em que a relação entre Israel, Ismael e Esav, elas estão boas e obrigado. Ou seja, que nos permite, né, ter essa opção, Exato. esse trânsito, essa lei do retorno moral. Não no quesito estabelecido como nacionalidade, mas a aliade que Yaakov foi ordenado, falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. Exato. E não sair deste ambiente com o sentimento de vítima, né? Mas entendendo, né, que tudo isso está dentro de um contexto que cumpre-se uma determinação divina, algo que já estava proposto lá nos princípios, na Torá já estava falando sobre isso, os profetas falaram sobre isso. Olha, com essa dificuldade do reconhecimento, de voltar às veredas antigas, né, as coisas irão complicar um pouco mais do que aquilo que já está estabelecido. Vocês irão para determinados lugares, né? Vocês terão que se esconder entre as fendas das pedras, nas montanhas, né? Mas os caçadores chegarão lá e acharão vocês. Quer dizer, muitas situações foram determinadas e hoje nós estamos aí, digamos, no cenário, né, da conclusão dessas profecias, assim podemos dizer, né? E Baruch Hashem está vivendo num momento em que traz oportunidade de aproximação, de encontro, de acolhida e, enfim, né, de viver como nossa gente, como nosso povo, falar a nossa língua, viver os nossos costumes, as nossas tradições, celebrar as nossas festas sem nenhum impedimento, principalmente no país em que tem nos acolhido, em que viemos a existir. Você vai estar no Minhé para nós concluirmos essa conversa? Num Shabat, num futuro muito próximo, estarei no Minhé, né? Mas isso precisa ser concluído, né? Com certeza, né? Isso vai ser discutido, isso vai ser compartilhado e o Minyan, dentro da sua grande competência, estará levando para a sinagoga a sua grande contribuição para trazer mais luz sobre esses fatos. Então tá aí, pessoal. Isso será concluído pelo mais Minyan. Tem falado, né, que fala de Anusim para Anusim, numa linguagem que o Anusim possa entender. E pedimos a você que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, e inscreva em nossos canais, se você ainda não é inscrito, né? E lembrando, né, que essas nossas produções está sendo compartilhada, está sendo divulgada também pela rádio portuguesa, né, a rádio judaica portuguesa, direto de Belmonte, em Portugal. Seja um mantenedor da casa dos Pineias Anusim. Shalom. Shalom. Shabbat.